Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Quantas vezes nós falamos aqui e acreditamos fielmente que a proposta de Jesus para a nossa vida é realmente a gente descobrir no nosso dia a dia que ainda é possível fazer alguma coisa por nós mesmos. Você já observou que muitas vezes o nosso processo humano fica estagnado justamente porque nos falta essa credibilidade? São as duas dimensões da fé. Eu creio em Deus, mas ao crer em Deus, preciso crer que Deus crê também em mim. E posso dizer para você que, na minha experiência como padre, o que eu mais percebo é que a segunda dimensão da fé é muito mais difícil que a primeira. É fácil a gente acreditar em Deus, é razoável crer em Deus. Agora, quando a gente precisa acreditar que Deus acredita em nós entramos num território muito difícil, que é o território das nossas precariedades. E muitas vezes, quando a gente não é capaz de encontrar e descobrir credibilidade neste território de precariedades, que é a condição humana, a gente corre o risco de tornar infértil a dimensão da fé. Eu até me perguntaria, de que vale crer em Deus se eu não creio em mim também? Será que essa crença em Deus teria alguma força de mudança se ela não encontrar em mim uma credibilidade interior? Não sei. Pode ser que muitas vezes o nosso processo humano não avance porque nós ficamos parados apenas no primeiro patamar da fé. Eu creio em Deus. Quando eu creio em Deus, eu preciso descobrir então o mistério do seu amor, da sua misericórdia. E ao descobrir o mistério do seu amor e da sua misericórdia, eu me interpreto. É por isso que é muito interessante a gente descobrir e identificar que a interpretação que nós fazemos de Deus tem repercussões diretas na interpretação que nós fazemos sobre nós mesmos. A maneira como eu olho para Deus é também uma maneira como eu olho para mim. Eu creio em Deus, mas eu preciso acreditar o tempo todo na humanidade. Porque se eu perco a fé em mim mesmo, gente, daqui a pouco eu me entrego aos meus processos viciosos, daqui a pouco eu vou entregar os pontos, eu vou jogar a toalha, né? É um termo que nós usamos para demonstrar, estou cansado, não aguento mais. E aí quando eu jogo a toalha, quando eu fico desanimado com o meu processo humano, a minha fé em Deus não vai ter muita repercussão. Porque como é que a minha fé em Deus pode repercutir se eu já me autodenominei, me autodefini como fracassado, como um projeto falido? Não tem como. É por isso que, na experiência de acreditar em Deus, nós assumimos um compromisso de acreditar em nós também. Porque eu sei que, embora eu seja frágil, eu seja miserável, eu posso contar com a graça de Deus. E contar com a graça de Deus é muito concreto, isso não é uma conversa fiada. Eu vejo no meu dia a dia esta ação da graça de um Deus que não desanima de mim. E é por isso que nós temos dentro do Evangelho parábolas lindíssimas que nos mostram Deus indo procurar o fraco. Você tem ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos. Em todos os evangelhos você encontra, em alguns momentos, a misericórdia é o tema central, no segmento de alguns capítulos. Aí você tem a história da ovelha perdida, que pode parecer uma insanidade. É uma insanidade isso. Eu largo as minhas 99 ovelhas e vou buscar aquela que está perdida. Tem a história do filho pródigo. Um pai dá a herança porque o filho está reivindicando, vai embora, gasta tudo, depois volta, é perdoado, é recebido com festa. Veja bem que tudo isso fere muitas vezes a lógica do bom senso, não é?
Mas aí você descobre que você está entrando numa outra lógica, que é a do amor de Deus, que é justamente aquele que vem fortalecer a crença em mim, a crença em você. Cada pessoa que sai desse lodo do desânimo, que reencontra o significado da vida, isso entra para o livro da história. Alguém deu certo. As pessoas estão muito desacreditadas delas mesmas. Não sei porquê. De alguma maneira, essa credibilidade vai sendo minada, né, pela própria vida, pelos fracassos que a gente vai acumulando. É duro. Não é fácil ser a gente e dar conta de você se levantar todos os dias, de você aguentar a paulada que vem de todos os lados. Quanto mais pública é a pessoa, maior são as pauladas, maiores são os palpites, maiores são as interferências, as histórias que inventam. É natural da vida. Eu enfrento isso de uma maneira, você enfrenta de outra. Agora, como é que a gente vai reagir diante de tudo isso? Eu tenho consciência disso. Eu preciso dar certo como pessoa. É meu compromisso com o Evangelho. Eu não posso ser um pregador que não vive no seu dia a dia, na sua carne, o dinamismo da fé que eu prego. Se eu digo para você que acreditar em Deus é também acreditar em você, eu não estou livre desta luta, porque a segunda dimensão da fé é luta. A primeira é dom, né? Eu acredito em Deus, recebi este dom. O segundo desdobramento da fé que eu preciso ter em mim é luta humana. Eu preciso todos os dias reencontrar um motivo para continuar acreditando em mim. Porque o vizinho, a pessoa que está do lado, o invejoso, vai olhar para você, vai fazer questão de julgar um lixo em você, vai fazer questão de fazer uma calúnia, vai fazer questão de puxar o seu tapete. E aí é a hora de você. A vida vai te dar tombos naturais. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E aí? Como é que nós vamos reagir diante de tudo isso? Como é que eu vou agora me posicionar diante de uma vida que nem sempre eu escolhi? Porque às vezes a vida é assim. É fruto da minha escolha, mas de vez em quando também chove no meu quintal uma chuva que eu não pedi. E aí eu preciso dar conta. É o meu posicionamento. E agora, como é que eu vou me posicionar diante disso? E aqui nós temos duas possibilidades, né? Parece que não existe uma terceira. Ou nós vamos enfrentar essa vida e vamos dar um jeito de reinterpretar a chuva que a gente não queria, e vamos dar um jeito de transformar essa chuva que a gente não queria em algo bom, ou nós vamos nos entregar ao processo do choro, do sofrimento, da lamúria, e vamos ficar assim estabelecidos. Hoje eu recebi um e-mail, por causa de uma conversa que eu tive pelo telefone com uma grande amiga minha, e nós falamos justamente das pessoas que se acomodam na vida e que, por causa do cômodo que a vida trouxe, se acostumam com os maus tratos, se acostumam com aquilo que há de pior, e para não quebrarem o cristal do encanto, né, passam a vida inteira ali naquela lamentação natural, mas ao mesmo tempo alimentando o ciclo vicioso, a raiz que gera toda a infelicidade. Aí essa minha amiga escreveu um e-mail muito interessante, ela diz: olha, às vezes nós somos como um carro. O motor é bom, funciona direitinho, mas nós escolhemos mal o combustível que a gente escolhe. É o combustível que a gente coloca para nos mover. E ela tem razão. Às vezes nós prejudicamos o funcionamento da nossa vida porque nós estamos escolhendo muito mal o nosso combustível. É impressionante, gente, como é fácil desperdiçar a vida. Eu fico vendo o tempo todo do meu lado e em mim. Como é fácil a gente desperdiçar um dia. A gente se aborrece e faz aquele aborrecimento virar o combustível. De 1, 2, 3 dias, 4, não é assim? Às vezes a gente se aborrece, aquele aborrecimento que poderia ter durado só 15 minutos. Às vezes nós precisaríamos julgar pelo escapamento o aborrecimento e aí voltar a viver. Mas não. Aí a gente desce aquele beijo. O primeiro ouvido que escuta é o meu, viu? Precisa aprender essa lição.
Porque às vezes eu desperdiço 1, 2, 3, 4, uma semana. Às vezes eu desperdiço um mês, às vezes eu desperdiço um ano, às vezes eu desperdiço 10, às vezes eu desperdiço 20, às vezes eu desperdiço a vida inteira. Por quê? Porque me faltou amor próprio, me faltou credibilidade, me faltou acordar, abrir os olhos e identificar: meu Deus, eu estou perdendo a oportunidade de ser feliz porque eu estou colocando um combustível estragado dentro do meu coração. Não podemos continuar alimentando o nosso motor com combustível estragado. E não tenha receio de olhar para o combustível que você está colocando. Isso é religião, minha gente. À luz do sagrado, nós identificamos as nossas precariedades e atuamos sobre elas. Hoje um amigo meu também pelo telefone, o Marcão lá da Morena Rosa do Paraná, meu grande amigo Marco, ele falou: Padre Fábio, às vezes eu fico trabalhando tanto que eu fico pensando, será que tem que ser assim? Será que eu não vou morrer antes da hora justamente por causa do excesso que eu estou provocando? É assim mesmo. Agora, gente, quando nós temos a sensibilidade e a possibilidade de descobrir isso, é porque muitas vezes nós já estamos danificados. A gente foi se danificando, e de repente os nossos olhos se abriram para perceber que não dá mais para ser assim. E é por isso que muita conversão só acontece na saturação, quando a pessoa chegou no limite. Mas a gente não precisa esperar o limite chegar. É possível mudar. Creia em Deus e creia em você. E a partir desses dois pilares de fé, nós podemos estabelecer uma vida nova, um compromisso novo, um novo tempo, um novo mundo. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita. Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares, sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer: Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Ele está inteiro em mim, está em você. Por que às vezes Ele não manifesta em mim e se manifesta em você? É porque eu coloco os obstáculos. E talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente. Porque você fica menos refém dos seus limites, você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo que você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala. Não. O líder isso, o líder aquilo. Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus. Eu quero lhe pedir que hoje você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz.
Nós somos um instrumento do amor. Nós somos um instrumento da verdade. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa acordar essa vocação que está em mim, que está em você. E volto a dizer, sempre que você for visitado, visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro a estar em você, recorde-se desse dia, dessa noite. Deus não escolheu sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós, para que permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Isso é lindo. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo a partir do que é próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo. Só você pode. Não se despreze, lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Há uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa oportunidade. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. O sentimento nem sempre é verdadeiro. A gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem o sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. Casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira. E não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica. Nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. Porque a gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho.
mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. O casamento, os relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias, porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar lá. Sentimento afetivo dentro de nós, gente, porque nós não somos capazes de julgar os restos dos lixos que o outro deixou em nós. São 20 anos alimentando ódios, 20 anos alimentando traição, pelo amor de Deus. Se o outro te traiu, expulse o poder dessa traição dentro de você, porque o grande problema da mulher traída é ela começar a se depreciar. Você começa a se achar feia, você começa a se achar pouco atraente. Pelo amor de Deus, é o contrário. Erga sua cabeça. Aconteceu uma traição, o mundo não acabou. Para de ficar lamentando leite derramado, não adianta. A melhor forma que você tem de vingar de um marido traidor, não é traindo ele não, é você ficando melhor do que você já era. Se você continuar resguardando este ódio de traição, esse sentimento de ter sido jogado fora, para com isso. Lava essa cara, levanta essa cabeça. Porque todo mundo que anda curvado costuma ficar corcunda com o tempo. Não queremos vítimas, nós queremos gente que saiba encarar. Fui traída, padre. Encarei a traição no meu casamento, mas eu não me traí. Quem me traiu foi ele. Eu não permiti que a traição virasse minha. Não. Isso você não tem o direito. Não tem o direito. Quantos sofrimentos afetivos, gente, porque a gente foi desprezado, o outro não nos quer mais. Tá certo, o outro não me quer, mas eu tenho que me querer. Se eu não me quero, não existe mais solução para mim. Quantas pessoas chegam sofrendo diante de mim, padre, eu não sei mais o que eu faço na minha vida, fui abandonado, meu namorado me largou, fez isso, fez aquilo, pronto, e agora? Eu não posso mudar a sua vida, eu não tenho como fazer o seu namorado gostar de você, mas pelo amor de Deus, goste de você primeiro. Não permita que esse sofrimento seja agora um muro caído sobre você. A sua vida continua do mesmo jeito, a traição continua do mesmo jeito, você não tem como eliminar isso da sua vida, mas você tem como modificar essa chaga. Você neutraliza o poder do traidor dentro de você, você neutraliza o poder do desprezo dentro de você. Muitas chagas afetivas que nós temos, elas são alimentadas justamente com o ódio que a gente faz questão de fazer. Como se nós apertássemos uma ferida e não permitíssemos que ela cicatrizasse. Chega. A gente sabe que toda vez que a gente se dispõe a crescer, nós vamos ter que esbarrar nos nossos limites. Todos nós, se queremos crescer como pessoas, nós vamos esbarrar em alguns obstáculos que são naturais. Se você quer crescer como profissional, você vai esbarrar nos seus limites de inteligência, de aptidão, e aquele que está ajudando você a vencer a etapa para poder alcançar uma promoção, um crescimento maior dentro do seu trabalho, vai saber como fazer para que você possa vencer aquele obstáculo referente àquela realidade. Não é assim? É para isso que a gente faz cursos, é para isso que a gente estuda, para a gente poder alcançar as metas que a gente tem. Na direção espiritual acontece mais ou menos da mesma forma. Só que os obstáculos que nós vamos lidar dentro do contexto da direção espiritual é tudo aquilo que está nos impedindo a avançar espiritualmente. Então é por isso que o diretor espiritual, antes de qualquer coisa, ele precisa conhecer bem a história da pessoa que ele está dirigindo. Vale aquela regra de ouro, da hermenêutica,
todo texto pede um contexto. Eu não posso analisar um problema de ordem espiritual se eu não conheço o contexto em que este problema está situado. É por isso que a direção espiritual requer conversa, partilha. E por isso que é bom você fazer a direção espiritual com alguém que lhe conheça, com alguém que olhe nos seus olhos de vez em quando, né? Muita gente fica querendo direção espiritual online, através do e-mail, é muito perigoso isso. Porque quando você me conta um problema que você tem, eu posso até ter indícios de como lhe ajudar. Mas muitas vezes um e-mail, uma carta, uma conversa assim, ela é muito pouco... oferece muito poucos elementos para a gente poder analisar o contexto maior. Então aqui, por exemplo, nós respondemos muitas perguntas, mas nós temos consciência que ao responder essas perguntas, essas dificuldades que as pessoas enfrentam, nós não conseguimos abarcar a totalidade da realidade da pessoa, né? Então a gente dá uma palavra, a gente joga uma luz sobre a situação que era daquela pessoa que nos escreveu o e-mail, de repente é a mesma de uma pessoa que nunca nos escreveu, mas que está assistindo o programa. Então esse modelo de direção espiritual que acontece aqui, não é o mesmo que vai acontecer no nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia, a gente tem metas para alcançar do ponto de vista espiritual. E aquele que nos dirige, ele vai facilitar, através de conversas, através de momentos de orientação, para que a gente possa chegar a essas metas. Então, eu tenho lá os meus obstáculos na minha vida espiritual. Digamos que eu tenho uma dificuldade de me concentrar na minha oração, ou eu tenho dificuldade de lidar com Deus no momento das minhas dificuldades. Então, esse é um aspecto importantíssimo para ser trabalhado numa direção espiritual. O diretor espiritual vai me ajudar a vencer esses obstáculos, através de conversas. Ele vai orientar um pouco o meu jeito de rezar, conhecer o meu jeito de rezar, e comigo construir cada vez mais a minha identidade cristã. Isso hoje é muito difícil acontecer, minha gente. A direção espiritual, ela não tem acontecido na vida da igreja como poderia acontecer. Primeiro, por causa da falta de tempo. É um padre só para acompanhar uma comunidade inteira. Às vezes é uma religiosa para acompanhar um grupo imenso de pessoas. Então, o que a gente vai fazendo? Já que eu não tenho a oportunidade de ter esse diretor espiritual presencial, de ter com ele um encontro regular, a gente vai se alimentando de tudo aquilo que a igreja nos oferece. Aí a gente volta ao início do programa. A nossa participação na Eucaristia já pode ser um passo para essa direção espiritual. Como? Eu vou viver a liturgia diária, vou à missa assim que tenho oportunidade, e vou ouvir a pregação do Padre. E vou permitir que aquela palavra atinja a minha vida. Começo a seguir os passos, o meu projeto de caminhada, a partir da pregação do Evangelho. De repente um livro, nós temos muitos livros de espiritualidade que são importantíssimos neste nosso itinerário de crescimento. E aí você tem autores consagrados da espiritualidade. São João da Cruz. São João da Cruz tem obras belíssimas sobre este itinerário espiritual. Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ainda essa semana nós estávamos nos recordando de uma obra clássica que se chama Mostra-me Teu Rosto, né? Do Inácio Larrañaga. O Inácio Larrañaga ensinou muita gente a rezar por esse mundo afora. Ensina ainda, né? Que ele é vivo e tem toda a sua obra aí. Muitos de nós fomos formados, do ponto de vista espiritual, com as influências do Inácio Larrañaga, com suas obras, com seus escritos. Então veja bem, nós precisamos buscar uma água limpa para a gente poder matar a nossa sede. Volto a dizer, nada vai substituir a nossa vida na igreja. Nada vai substituir a nossa caminhada de cristãos. A nossa vida em comunidade, o nosso dia a dia na nossa participação e na nossa vivência de fé. Agora nós temos os paralelos que nos ajudam também. São as adjacências, né?
um livro que você lê, um autor que você sabe que é sério, que leva a sério esta missão de orientar as pessoas do ponto de vista espiritual, que nos indica caminhos, porque às vezes eu estou lendo um livro e Deus coloca aquele livro na minha mão, não é para lê-lo todo. Eu preciso lê-lo todo para poder chegar àquela parte que Deus havia reservado para mim. Quantas vezes você tem essa sensação, né? Está lendo o livro e de repente aquela frase fica toda iluminada diante dos seus olhos e você tem aquela nítida sensação: eu precisava ler esta parte. E aí alguma coisa dentro de você fica mais leve. É como se você tivesse passado pela oportunidade de ser retirado daquele obstáculo que antes lhe prejudicava. Veja bem, a direção espiritual acontece assim. Assim, às vezes no programa, você está assistindo, você escuta uma frase que você tem a nítida sensação de que retirou o peso que antes pesava sobre você. Ou então você ganhou a chave para interpretar aquele problema que você tinha e não estava sabendo interpretar do jeito certo. Às vezes, ouvindo o que eu estava dizendo para uma outra pessoa, você descobre alguma coisa de muito importante que vai ajudar você numa decisão que você precisa tomar. Ou então alguma coisa que provoca em você uma alegria, uma vontade de viver, que você tem a nítida sensação de que foi voz de Deus na sua vida. Isso é direção espiritual. Quando nós vivemos esse itinerário para a gente poder chegar ao lugar que Deus preparou para nós. Muitas pessoas deixam de chegar lá, deixam de crescer do ponto de vista espiritual justamente porque não tem com quem partilhar. A partilha é muito importante, mesmo. Nós precisamos muito desabafar. Todo mundo na vida tem a necessidade de desabafar. Chega um momento em que a gente não dá conta de ficar com tudo sozinho. A gente precisa de alguém que nos escute, ou às vezes a gente precisa de alguém que nos fale. E a direção espiritual nos dá essas duas oportunidades, de dizer e também de sermos ouvidos. Se na igreja pode se casar apenas uma vez, com exceção dos casos em que é declarada nulidade do casamento, por que várias pessoas, principalmente de classe alta, como artistas, eles se casam inúmeras vezes, inclusive conseguem realizar o casamento na igreja mais de uma vez? Por que alguns padres realizam esse tipo de casamento? Minha filha, isso não é uma verdade. Nenhum padre pode realizar um casamento, presidir a celebração de um casamento de pessoas que já tenham se casado. O que na verdade acontece é que muitas vezes os casamentos que as pessoas chamam de casamento, aquilo não é um sacramento. Aquilo é muito mais uma encenação dentro de um contexto de festa. E, inclusive, muitos destes padres que estão celebrando esses casamentos não são da Igreja Católica, são padres da Igreja Brasileira. É diferente, você precisa tomar muito cuidado. Outro dia em Belo Horizonte, muitos anos atrás, quando eu morava lá ainda, uma pessoa do meu conhecimento me disse assim: "Ah, padre, vou mostrar as fotos do nosso casamento." E eu sabia que era uma família muito católica. E aí, quando eu fui ver o álbum de casamento, eu percebi que aquela cerimônia não tinha sido celebrada dentro de uma igreja. E aí eu achei muito estranho, porque o cardeal de Belo Horizonte, o Dom Serafim, ele tinha uma regra, não sei se foi modificada hoje, mas tinha uma regra que nenhum casamento poderia ser celebrado fora de uma igreja. E aí eu perguntei para ela, mas onde que foi a cerimônia desse casamento? "Ah, foi numa casa de festas, num sítio tal." Eu fiquei incomodado com aquilo, e no outro dia liguei para um padre amigo meu, que já estava há mais tempo na Arquidiocese de Belo Horizonte, e perguntei a ele uma informação. O Dom Serafim voltou a permitir esses casamentos fora da igreja? E ele disse: "Não, padre Fábio, ainda continua a regra que o casamento só pode ser celebrado dentro da igreja." Aí imediatamente eu liguei para aquele casal, que eu tinha visto o álbum de casamento um dia antes, e falei assim: "Seria muito invasivo se eu pedisse para ver a documentação que foi emitida deste suposto casamento?" Não usei este termo, mas pedi para ver a documentação. É claro. E aí levaram para mim, minha gente, uma documentação de uma paróquia,
assinado por um padre, fulano de tal. E aí o que aconteceu? Eu entrei na internet, procurei por aquela paróquia, não existia. As paróquias que tinham o mesmo nome definitivamente não tinham aquele padre, nem tampouco aquela nomenclatura que estava ali impressa no documento. Aí eu entrei em contato com a mitra diocesana, pedi as informações sobre aquele padre, e aí a gente descobriu que aquele padre não existia. Sabe o que era, na verdade? Era um buffet que fornecia a festa, você pagava para se casar ali, e no pacote da festa já incluía o padre. Agora veja bem que absurdo. Isso é dolo, isso é engano. Porque a pessoa está achando que está casando na Igreja Católica. Está casando na Igreja Católica, mas não na Igreja Católica Apostólica Romana. Está casando na Igreja Católica Apostólica Brasileira, que não é reconhecida pela Igreja e que em muitos casos muita gente a considera uma seita, né? Porque não tem uma igreja que se faz de tudo. Então veja bem, precisa tomar muito cuidado quando você olha para uma cerimônia e chama aquilo de casamento. A maioria dos artistas, eu já recebi muitos convites de artistas que às vezes têm um carinho comigo. Eu gostaria que o Padre Fábio viesse fazer a celebração do meu casamento. E aí quando a gente vai investigar um pouco a situação, a gente descobre que ele já foi casado 3, 4 vezes, que já se casou na igreja, que já se casou nessas celebrações que não são oficiais, que não são religiosas e que são apenas folclóricas, poderíamos dizer. Não tem nenhum caráter religioso formal da Igreja Católica, entendeu? Então precisa tomar muito cuidado. A Igreja Católica não realiza esse tipo de cerimônia. E nós, como padres, precisamos tomar muito cuidado para a gente não cair nessas ciladas. Eu tenho tanto cuidado com isso, porque tem muitos amigos meus de segunda união, que às vezes falam assim: Padre Fábio, nós vamos fazer uma bênção. O senhor poderia fazer essa bênção por nós? Eu não posso. Por mais que eu queira bem aquele casal, eu não posso, como padre, simular um sacramento. Não é verdade? Casamento é casamento, segunda união é segunda união, ninguém está sendo desprezado, mas também nós não podemos fazer essas cerimônias parecerem um casamento, porque isso pode criar perturbação, sim. Então você que casou-se, que de repente não foi dentro de uma igreja, o documento que foi emitido, procure saber se aquela paróquia existe mesmo, né? Se aquele padre é padre de verdade, porque hoje muitos casamentos, muitas cerimônias são celebradas sem que sejam realmente reconhecidas pela igreja, não estão ligadas definitivamente a nenhuma paróquia, e isso tudo porque a gente faz a festa e pensa que tudo aquilo que a gente está fazendo está sendo tocada por gente séria, e nem sempre é assim. Então muito cuidado. Você tem todo o direito de fazer o seu casamento do jeito que você bem entender, só que você tem que ter essa consciência. Não é um casamento religioso, porque não está sendo oficializado por igreja nenhuma, né? Diferente de um casamento que vai acontecer numa igreja evangélica, numa igreja séria, onde o pastor é um homem sério, onde não é uma firma de festas, né? Cuidado para você não se casar numa firma de festas, que hoje casamento virou uma empresa que gera muito dinheiro, tem muita coisa acontecendo em torno dos casamentos, inclusive a cerimônia religiosa que esses buffets dizem oferecer, e muitas vezes as pessoas incautas, sem terem a informação religiosa, sem terem mesmo essa formação religiosa, caem nessa história. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários, inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.